nessa noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e te pedimos, fala conosco, dá-nos revelação, Deus, da Tua verdade, Pai, porque é a Tua verdade que nos transforma, é a revelação que nos muda, e nós te pedimos hoje, abre os nossos olhos, para sermos transformados segundo a Tua palavra, segundo o Seu Evangelho, em nome de Jesus. Diga assim: eu estou no melhor lugar para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Hoje eu quero pregar sobre um dos nossos papéis, é transmitir graça. Você foi chamado para transmitir graça, e nós precisamos fazer isso na nossa casa. A palavra do Senhor diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então o apóstolo Paulo aqui está nos exortando, como povo de Deus, a sermos pessoas que possamos transmitir graça. E é tão maravilhoso falar da graça de Deus, porque muitas vezes nós falamos da graça apenas com respeito a receber graça. Quantos têm recebido graça? Diga amém. Mas a graça, ela é tão maravilhosa que, ainda que você receba, você também pode transmitir graça. Você pode transmitir graça àquelas pessoas que estão perto de você, ao seu redor. Eu quero compartilhar no nosso aspecto aqui como família. Nós precisamos ser homens e mulheres que possamos transmitir graça aos nossos familiares, que de fato nós possamos ser esses homens e essas mulheres que venhamos transmitir graça, que as pessoas que estão perto de você, elas possam receber graça de você, da sua parte, porque esse é o nosso chamado também. Esse é o nosso chamado. Agora, claro, isso você precisa fazer aonde você estiver, mas muito mais na nossa casa, muito mais na relação com os pais, muito mais na relação com os filhos, muito mais na relação com o cônjuge. Agora, nós precisamos ser esses instrumentos de Deus, que lá na sua família, eles vão perceber graça na sua vida. Eles vão perceber que de fato você está transmitindo graça. E é tão precioso, porque quando você vai ler o Evangelho, você vai perceber alguns versículos. Lá em Atos capítulo 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz: Estevão cheio de graça e poder. Fala assim: eu sou cheio de graça e de poder de Deus. A Bíblia fala que Estevão, ele era cheio de fé, ele era cheio do Espírito, mas ele também era cheio de graça. E algo tão poderoso é que, se você continuar lendo, vai chegar um momento onde ele está sendo apedrejado, ele está sendo morto, mas o que que ele fala? Deus, derrama fogo sobre esse povo. Não, ele transmite graça. Ele transmite graça mesmo diante da morte. Ele não condenou, ele não falou palavras de maldição, pelo contrário, ele apenas ergue a voz e fala: Senhor, não lhe impute esses pecados na vida deles. Ele estava sendo morto, as pessoas estavam apedrejando ele, e ele era tão cheio de graça, e era alguém que transmitia tanta graça, que apesar do seu sofrimento, ele falou: não leve isso em conta não. Na verdade é o mesmo coração de Cristo, a mesma atitude de Cristo. Eu e você precisamos ser essas pessoas. Eu e você precisamos ser esses homens, essas mulheres, que as pessoas vão olhar para você e vão perceber graça na sua vida, vão perceber amor na sua vida, vão perceber nas suas palavras graça de Deus, vão ser constrangidas pela graça de Deus. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, que Jesus também era cheio de graça e de verdade. Jesus, ele era cheio de graça, e é tão precioso porque você não vai ver nos evangelhos Jesus mencionando a palavra graça. Ele não menciona a palavra graça, mas a Bíblia fala que ele era cheio de graça, cheio de verdade.
E ele tinha tanta graça na sua vida, porque na verdade ele não tinha graça, ele era a própria graça. A graça é a pessoa de Cristo, que você percebe que as pessoas se assustam. Lá em João capítulo 4, tem a história ali da mulher samaritana, que Jesus encontra com ela. E aí, se você for ler, eu não vou ler com você por causa do nosso tempo, mas Jesus encontra com ela, e o Senhor começa a falar com ela, a conversar com ela. E eu fico impressionado da reação que ela tem, porque ela mesmo ficou perplexa, ela mesmo ficou assustada com tanta graça, porque os judeus não conversavam com ela, os judeus não conversavam com os samaritanos, ainda mais com uma mulher da estirpe dela. E ela vira e fala: como que você, sendo judeu, está falando comigo que eu sou samaritana? Como que o Senhor está conversando comigo? E aí, para acabar tudo, os discípulos chegam também e ficam impressionados, maravilhados. Por quê? Porque ele estava demonstrando graça na vida daquela mulher. Ele estava demonstrando graça. Isso apenas é um quadro que o Senhor está pintando para eu e você percebermos o quanto Cristo tinha graça na sua vida, o quanto Ele era cheio de graça. Agora, isso aplica na minha vida e na sua. Eu e você não foi chamado apenas para conhecer graça, você não foi chamado apenas para receber uma palavra todo domingo relacionada à graça, a favor de Deus. Não, você e eu, nós fomos chamados para sermos cheios de graça. As pessoas precisam conversar com você e perceber: tem graça de Deus na sua vida, tem graça de Deus. A nossa atitude, o nosso falar precisa ser diferente. Agora, como que eu e você podemos então transmitir graça? Como que nós podemos transmitir graça na nossa casa? Como que nós podemos transmitir graça no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos? Porque as pessoas precisam ver essa graça fluindo na nossa vida. Agora, antes de tudo, você precisa entender que ser cheio de graça é ser cheio de Cristo. Para eu transmitir graça, primeiro eu preciso ter Cristo. Primeiro eu preciso ter Cristo. Eu preciso ser cheio de Cristo. Por quê? Porque Ele mesmo é a própria graça. Ele mesmo é a graça se fazendo gente. Se fazendo gente. A Bíblia fala que o Senhor é essa graça. Então presta atenção. A respeito da lei, você percebe que a lei, a Bíblia fala que foi dada por Moisés. A Bíblia diz, a lei, projeta para mim João capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. A graça e a verdade, ela é conhecida por meio de Cristo. A lei é uma coisa que Deus deu a Moisés, mas a graça é uma pessoa. É quando Cristo se faz homem e vive entre nós, é a graça se encarnando, é a graça se mostrando no meio de nós. E a Bíblia fala que essa graça, ela veio por meio de Cristo. Agora presta atenção, eu e você precisamos ser cheios dessa graça, e você só pode ser cheio dessa graça quando você é cheio desse amor de Deus, quando você realmente é cheio do amor do Senhor para com a sua vida. Quanto mais você compreende o tanto que você foi amado na cruz, quanto mais você compreende o quanto que Deus te amou, o quanto que Ele se entregou por você, mais cheio dessa graça nós somos. Quanto mais você percebe o preço que foi pago para que Ele pudesse ter você, mais graça você vai ter. Mais graça você vai ter. E a possibilidade ainda é maior de você transmitir essa graça. Nós começamos lendo o texto lá em Efésios, no capítulo 4, que Paulo fala que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe. E se você for olhar, o que significa torpe? Não significa apenas palavra suja, não significa apenas uma palavra obscena. Isso nem deve fazer parte do seu vocabulário mais, porque você nasceu de novo. Palavra torpe vai muito além do que isso. Ela
significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais apropriado. Então, torpe não é apenas uma palavra suja, chula, mas é algo que foi corrompido, é o uso impróprio, que não deve ser falado, que não tem valor. Então, se eu quero ser alguém que venha transmitir graça na minha casa, eu não posso ser alguém que venha fazer uso de palavras torpes, palavras sem valor, palavras que não vão abençoar. Você precisa ser muito firme a respeito na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, a respeito do que as pessoas falam. Na sua casa não deve ser lugar de palavrão, não deve haver palavrão na boca dos seus filhos. Eu lembro, quando nós mudamos para cá, e aqui tem uma palavra que ela é chula, mas é uso comum. Não vou falar aqui, mas nós não temos o costume de falar. E o meu filho, um dos meus filhos, não me lembro qual que é agora, ainda bem que eu não me lembro, porque depois eles iam brigar comigo. A gente estava conversando, e eles falaram essa palavra, e tal. Minha mulher olhou e falou, o quê? E ele falou a palavra na inocência. Não falou mais. Foi uma vez. É uma palavra chula. Não é costume nosso. Mas ele aprendeu. Nós precisamos guardar um ambiente na nossa casa. É muito comum ver filhos falando palavras de qualquer jeito para os pais. Lembra aquele aquele desenho da Peppa Pig, que chama o pai de bobinho? Os filhos aprendem. Aí você coloca o seu filho para ver aquele filme da porquinha cor-de-rosa, e aí está lá, logo ele vira para você e fala, ih, papai bobinho, o que você vai fazer? Não, pastor, é só um desenho. Não, é uma palavra chula, que está sendo instaurada na sua casa, que está sendo colocada na sua casa, e tira honra, tira respeito. Então nós precisamos ser firmes a respeito de palavrões, na nossa vida, na nossa família, porque isso não é transmitir graça. Eu não transmito graça quando eu falo palavra chula, eu não transmito graça quando eu falo de qualquer jeito, ainda que isso venha acontecer, mas nós precisamos nos guardar. Nós não podemos falar uns com os outros, com o seu cônjuge, seja com o seu filho, seja com os seus pais, de palavra de qualquer jeito, falar de qualquer maneira, usando expressões vulgares. Ah, pastor, mas isso é normal lá onde eu vivo. Não, lá no mundo pode ser normal, mas na sua casa não. Na sua família é uma família santa, abençoada. Abençoada. Por isso nós precisamos guardar o ambiente da nossa casa. Nós precisamos guardar. Então, pastor, mas então como que eu vou transmitir essa graça? É só não falando palavra chula? Não. Você precisa falar como Paulo diz, fala a palavra que edifica. Pastor, o que é uma palavra que edifica? É uma palavra que não destrói. É uma palavra que constrói valor. É uma palavra que constrói algo. Nós precisamos ser homens e mulheres, filhos, pais, cônjuges, que venhamos apenas falar palavras que venham edificar, que venham levantar, que venham promover, que jamais saia da nossa boca palavras para abater, palavras para desanimar. Nós fomos chamados para edificar. Agora presta atenção, eu edifico quando eu falo palavras positivas, palavras que edificam, palavras de fé. Quantas vezes nós vemos pais falar palavras de morte para os seus filhos? Quantas vezes nós percebemos os pais mesmo jogando os seus filhos para baixo? Ah, pastor, isso aqui eu já desisti, vai dar nada não, já lutei, já fiz, e não vai ser nada. Isso é palavra chula, isso é palavra que não edifica, isso é uma palavra torpe. Às vezes não é uma palavra obscena, não é uma palavra vulgar, mas é uma palavra que está enterrando o seu filho, que está destruindo o seu filho, que está destruindo a autoestima do seu filho. Então nós precisamos tomar cuidado. Claro, quando eu falo isso, palavras torpes, sim, se refere a palavras vulgares, palavras obscenas, mas é muito mais do que isso. É usar a nossa boca para enterrar aquilo que Deus quer levantar.
Presta atenção, porque eu quero explanar mais essa questão da palavra torpe, porque às vezes nós achamos que é apenas uma palavra errada, mas não é, não é. Eu creio que é algo mais profundo ainda, porque se você pega a palavra do Senhor, lá em Números capítulo 13, versículo 32, a Bíblia diz algo. Olha o que a palavra do Senhor diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Eles falaram aqui uma palavra errada. Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra do Senhor aqui está dizendo que quando o povo de Israel, que eles foram observar a terra de Canaã, eles ouviram um relatório dos espias, e a Bíblia fala que os espias falaram coisas ruins a respeito daquilo que Deus prometeu, a respeito daquilo que Deus havia falado que ia dar. Então presta atenção, na verdade eles falaram mal a respeito daquilo que Deus prometeu. Esse muitas vezes é o nosso problema. Agora presta atenção, às vezes você acha que falar mal é só apenas xingar, é só apenas falar palavrão. Não, não, falar mal aqui é falar com incredulidade, é falar de maneira negativa. Deus falou algo, o que Deus falou? Olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Mas o que eles falaram? Não, essa não é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que devora seus moradores. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está orando, domingo agora vai fazer 21 dias, você está orando pelo seu filho, você está orando pelo seu esposo, você está orando pelo seu pai, você está orando pela sua mãe, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua família. Mas cada vez que você fala algo diferente daquilo que Deus diz, você está falando mal, você está usando uma palavra torpe, você está usando uma palavra que não está edificando. Ah, pastor, mas essa é a verdade, é a realidade. Não, foi a realidade que os espias viram. Os espias chegou lá, viu o gigante, viu um povo forte, um povo guerreiro, falou mal, mas falou contrário àquilo que Deus diz. Presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que você fala mal daquilo que você diz, você não desfruta da bênção. Provavelmente domingo eu vou pregar sobre isso. Você só tem aquilo que você honra. Pastor, o que é isso? Você só pode ter aquilo que você abençoa. Isso é em todas as áreas da sua vida. Sabe por que muita gente não prospera? Porque fala mal de quem prospera. Ah, vê lá o seu patrão ganhando dinheiro, fala, pastor, lá está ganhando dinheiro, fala mal, você não vai ter aquilo que você desonra. Isso é um princípio da palavra. Quando eu desonro aquilo que Deus falou que é bom, Deus te deu um marido abençoado, uma mulher abençoada, filhos abençoados, pais abençoados. Pastor, mas essa não é a realidade, o senhor não mora com eles para ver? É os espias incrédulos, que só consegue ver um palmo na frente do nariz, não consegue ver a promessa do Senhor por detrás do gigante. Que nós sejamos homens e mulheres que venhamos transmitir graça na nossa casa. Pastor, o que é transmitir graça? Resumindo, é falar o que Deus pensa e calar a boca para o que você vê. Fecha a boca para aquilo que você está vendo, porque o que você está vendo não é a verdade, é o quadro que o diabo pintou. Mas a terra que Deus prometeu, você só vai desfrutar quando você passar a edificar com a sua boca aquilo que você quer ver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Essa é a verdade que nós precisamos viver. Essa é a verdade. Então eu edifico quando eu falo para edificar. Aliás, eu transmito graça quando eu falo para edificar. Agora, vamos falar o que é graça.
que é graça? O que é favor? Prego muito sobre isso. Graça é um favor o quê? Imerecido. Pastor, o que é transmitir graça? Como que eu vou então transmitir graça no meu casamento? Então, se você sabe que a graça é o favor transmitido, o que é transmitir graça? Aliás, graça é o favor imerecido. O que é transmitir graça? Transmitir graça é você falar algo de bom quando o outro não está merecendo ouvir. Doeu, hein? É você falar para sua esposa o que ela não está merecendo escutar. É você falar para o seu marido o que ele não está merecendo ouvir. Porque o que ele merecia, nem vou dizer aqui. O que ela merecia nem cabe o vocabulário. O que o seu filho então merecia, vamos deixar para trás. Mas transmitir graça é você falar o que ele não merece. Eita, e você achou que a graça era facinho de viver? Ah, pastor, eu estou na graça, será mesmo? Ou ainda você está na lei? Olho por olho, dente por dente. Se falou, vai ter, pastor, comigo é assim. É pau daqui, pau de lá. Não, isso não é o evangelho. Às vezes você está ouvindo graça todo domingo, mas você está vivendo a lei de Moisés. Não, pastor, lá na minha casa só tem se merecer. Pois é, Moisés. Não é Cristo. Não é Cristo. Sai da lei, vem para a graça. Porque esse é o evangelho que Deus te chamou para viver. É você falar aquilo que você não está vendo. E nem o seu cônjuge está merecendo. Pastor, isso é impossível. Sim, para o ímpio é impossível. Para aqueles que não têm Cristo é impossível. Mas você nasceu de novo. Você não é mais natural, carnal, tem o Espírito Santo dentro de você, que te habilita, que te realmente respalda e leva você a viver dessa maneira. Então, quando eu falo para alguém aquilo que ele não está merecendo ouvir, eu transmito graça. E sabe o que é bom? Eu não estou falando aqui para você rasgar elogio, quando não existe elogio, para você agora ficar bajulando. Não. Mas eu estou falando aqui o seguinte, já viu que eu tenho uma palavra para casais que eu prego isso, né? Qual que é a verdade que você está falando? Porque já viu aquela história? Pastor, meu marido precisa ouvir as verdades. Não, pastor, o senhor precisa falar uma verdade para minha mulher, para meus filhos. Sim, pode me chamar, eu vou falar a verdade. Mas às vezes a verdade você não vai gostar de ouvir. Porque você quer falar é a verdade sua. Qual que é a verdade sua? É o que você está vendo. É o quadro que o diabo pintou para você e que às vezes até a pessoa está vivendo. Mas a verdade é o que Deus está vendo. É o que Deus está vendo. E é tão interessante porque sabia que isso quebra toda a arma do diabo. Não sei se você já teve essa experiência. Mas eu lembro uma vez eu estava numa semana de encontro, na sexta-feira, eu estava correndo de um lado para o outro, e eu fui atravessar uma rua, eu nem vi o pare, passei o pare assim direto, e o cara veio atrás de mim. A hora que ele foi passar, eu abri a janela, e falei, me perdoa. O que você acha que a pessoa fez? Não, tá bom. Quebrou a arma do diabo. Por quê? Porque é transmitir graça. Ah, pastor, eu preciso falar umas verdades. Não. Fala a verdade a Deus. Você vai perceber que a briga acaba. Já percebeu que não tem briga quando você pede perdão? Está brigado com a mulher, com o marido? Lá em casa é desse jeito. E homem é o mais duro ainda. Já viu, homem é duro. Uma porta. Só as mulheres falam para o marido, ei, porta, boa noite. Nós somos uma porta. Para quebrantar o homem não é fácil não, meu irmão. Eu estou falando isso porque eu me conheço, eu sou assim também, você não é diferente de mim não. Mas quando você resolve se humilhar, você fala, meu bem, você está certo, eu preciso mudar. Me ajuda.
acabou, é festa, alegria. Agora, quanto mais duro você fica, pior. Por quê? Porque você não transmite graça na sua dureza e com a sua verdade. Você transmite graça quando você abre a boca para falar o que Deus está vendo. O que Deus está vendo. Nós estávamos compartilhando isso no cursão. Pastor, mas às vezes eu não preciso exortar meu marido, minha mulher, meu filho? Sim, claro. Eu não estou falando para você ignorar o fato. Não estou falando agora para você pegar a sujeira, jogar para debaixo do tapete, pisar e esconder. Não. Você vai falar, você vai exortar. Você vai falar, mas você precisa entender o seguinte: qual que vai ser a exortação que nós vamos dar? Qual que vai ser a nossa fala? Qual que é a sua exortação? Mano, você precisa virar homem aqui dentro de casa. Cuidado. Não aguento mais viver de jeito. Às vezes essa é a exortação que nós achamos. Mas qual que é a exortação que você precisa falar para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai? É mostrar quem ele é. Você é a imagem de Deus. Você é um sacerdote aqui de casa. Você é cheio do Espírito. Deus habita em você. Tem unção na sua vida. Essa atitude não combina com quem você é. Mudou. Você pode ter certeza que ele vai ficar com muito mais vergonha se você tivesse gritado, tacado um tijolo na cabeça dele. Mas o problema é que nós queremos falar essa verdade. Nós queremos falar uma verdade que não transmite graça. Presta atenção. A sua verdade não constrange, mas a graça constrange. E a única coisa que é capaz de transformar é a graça. É a graça de Deus. É a graça. O problema é que nós queremos falar ali a aparência que nós estamos vendo. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma das coisas mais desanimadoras que tem é quando você tem alguém do seu lado que só consegue enxergar você com uma visão natural. Deixa eu te dizer aqui com muito amor e carinho. Presta atenção, mulheres. Você não precisa mostrar para o seu marido o defeito dele, porque ele já sabe que tem. Maridos, você não precisa mostrar para suas mulheres o defeito que ela tem, porque ela já sabe que tem. Pais, você não precisa mostrar para os seus filhos o defeito deles, porque eles já sabem o que eles estão fazendo. Pastor, o que eu preciso fazer? Esse é o problema. Às vezes nós somos tão doentes espiritual, estamos tão doentes que a única coisa que nós conseguimos enxergar é o que a pessoa está fazendo. Mas passe agora, a partir de hoje, não falar os defeitos, mas falar o que Deus já fez na vida dele, porque Deus já fez a obra na vida do seu filho, Deus já fez a obra na vida da sua mulher, Deus já fez a obra na vida do seu marido. Ainda às vezes não apareceu, mas já aconteceu no interior. Lá no Espírito a obra já foi feita. Lá no Espírito a obra já foi feita. Então a maneira certa de nós exortarmos os nossos cônjuges, os nossos filhos, é você trazendo ele para a natureza dele. Não combina mais isso com você. Você é santo, você é santa, você é cheio do amor de Deus, cheio do Espírito de Deus. Essas atitudes suas não estão em harmonia com a sua natureza. Você está cheia da bondade de Deus, você está cheia da graça de Deus. Essa atitude sua não combina mais, porque você é cheio da vida de Deus. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Você já é um crente cheio da unção de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da presença do Senhor. E aí quando você declara isso, na verdade você não está exortando não, você está profetizando também. Você está declarando a palavra. E aí sabe, quanto mais você faz isso é um exercício que nós devemos fazer de uma maneira prática. Você está exercitando a enxergar o seu irmão, que é o seu cônjuge, que é o seu filho, que é o seu pai, com os olhos de Deus. E aí quando você fala a verdade da palavra, a verdade do evangelho, você transmite graça, e a graça transforma, e a graça muda, e a graça envolve aquela pessoa e transforma. Qual que é o nosso problema? Às vezes o nosso problema é que nós só elogiamos quando a pessoa merece.
Você só elogia o seu filho quando ele fez tudo certinho. Você só elogia o seu filho quando ele faz aquilo que você mandou. Não, isso aí não é graça, ele mereceu. Ele mereceu. Aí você não vai estar transmitindo graça. Às vezes nós só falamos palavras baseadas nos feitos. Isso é viver na lei. É viver na lei, porque aí quando ele não merece, você condena, eu condeno. Isso não é transmitir graça. Transmitir graça é quando você fala da maneira de Deus. Você fala como Deus está vendo. E presta atenção, quando você transmite graça, o poder do pecado é quebrado. O poder do pecado é quebrado quando graça é transmitida. Olha o que a Bíblia diz, projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por quê? Porque eu não estou debaixo da lei, debaixo de quê? Presta atenção, quando você coloca o seu filho debaixo da graça, ele é livre. Quando você coloca o seu esposo debaixo da graça, ele é livre. Quando você coloca a sua mulher debaixo da graça, ele é livre. Porque o pecado não vai ter domínio, não é porque você está falando a verdade, é porque você está colocando ele debaixo da graça. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E sabe de algo? Deixa eu ver o horário aqui. Jesus. Lá em Efésios, projeta para mim, Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que a palavra do Senhor diz. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É tão interessante, porque quando nós lemos esse texto, o que você acha que entristece o Espírito? Primeira coisa que vem em sua mente, pecado. Pastor, o Espírito Santo fica triste quando eu peco. O Espírito Santo, ele se entristece quando eu peco. Você precisa entender algo. A Bíblia fala que você foi selado. Quando você foi salvo, a Bíblia diz que Deus te selou. Esse selo é uma marca, ainda que você não possa ver. Já viu que às vezes as pessoas contam a história que um boi foge de uma fazenda? Como que ele vai descobrir que o boi é dele? Tem uma marca que foi feita. Às vezes quando o boi está longe você não consegue enxergar, mas quando você chega pertinho lá, foi feita uma marca com ferro quente que queimou a pele do boi. Daí o cara fala, não, esse boi aqui é meu, não é seu não. Ele traz de volta para o curral dele. A Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito. Então, o selo significa propriedade. Você, quando foi salvo, você foi selado por Deus. Qual que é o selo? Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Ele colocou o Espírito Santo. Então nós fomos selados. Significa que você é propriedade de Deus. Quantos são propriedade de Deus? Diga amém. Fala assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Pastor, mas então se eu sou propriedade de Deus, a Bíblia está falando que eu entristeço o Espírito. Quando eu entristeço o Espírito, eu perco a salvação? Não, você não perde, porque você já foi selado. Mas como que isso acontece? Como que eu posso entristecer o Espírito? E se você olhar no original, a palavra entristecer aqui no original é lupeu. E é tão interessante porque nós vamos ver essa mesma palavra no original, lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 3, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado. Fala assim, indignado. Essa palavra indignado aqui no original é lupeu. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios para falar entristecer o Espírito. Então, essa palavra indignado também pode ser entristecer.
porque é a mesma palavra. E olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Então presta atenção, essa aqui é a única vez que se menciona que o Senhor, ele ficou lupeu. Que é isso? Ou ele ficou indignado, mas também ele ficou o quê? Entristecido. Por que ele ficou entristecido? Por causa da falta de graça. Porque os fariseus não usaram de graça. Porque os fariseus usaram da dureza de coração. Ou seja, os fariseus tinham um zelo por ordem. Os fariseus tinham um zelo pelos mandamentos. Os fariseus eram zelosos com a lei, mas não tinha amor por um enfermo. Não tinha amor pelo próximo. E é tão interessante, se você for ver, Jesus fala que as prostitutas e os publicanos, eles sentariam no banquete celestial, mas os fariseus iriam ficar de fora. O que estavam colocando os fariseus de fora? Era dureza de coração. Presta atenção, não estou aqui falando que Deus, ele tolera o pecado, não. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Mas você pode ter certeza, é mais fácil para Deus lidar com um pecador do que aquele que tem justiça própria. É mais fácil para Deus lidar com um pecador do que aquele que tem justiça própria. Por quê, pastor? Presta atenção no que eu vou te dizer, não tem tempo de detalhar isso com você. Mas eu creio que a mãe de todos os pecados é a justiça própria. Todo pecado, ele nasce por causa da justiça própria. É tão verdade que o primeiro pecado foi o quê? O homem, Lúcifer, cheio de justiça própria. Ele se achou tão bom, mas tão bom, tão maravilhoso, que ele falou: eu posso ser como Deus. E aí, o pecado nasceu. Eu creio que foi por causa da justiça própria. Quando nós somos cheios de justiça própria, a Bíblia fala que o Senhor se entristece, que o Espírito Santo se entristece, e ele também fica indignado, com o coração duro. O que é o coração duro? Você vai conversar com casais, o homem fala: não perdoo, o senhor não sabe o que fez. Mulher, não perdoa, o senhor não sabe o que eu passo. Coração duro. Deus está indignado, o Espírito Santo está entristecido. Por quê? Porque nós ainda somos cheios de justiça própria. Somos cheios de justiça própria. Não conseguimos ser gracioso, não conseguimos exercer graça diante da falha do outro, diante da falha. Precisamos ser esses homens e essas mulheres e orar por isso, para que Deus gere em nós um coração gracioso, que quando o nosso cônjuge, os nossos filhos errarem conosco, que nós não sejamos o primeiro a julgar, a condenar, mas que eles possam achar graça nas nossas falas, achar graça nas nossas atitudes. Essa é a verdade do Evangelho. Sabe, irmãos, aqueles fariseus exatamente agem como muitos irmãos hoje. Eles dizem que estão na graça, mas eles às vezes acham que essa graça é apenas uma licença para pecar. Não. Graça é você ser gracioso com quem errou com você. Graça é você usar de bondade para quem queria puxar o seu tapete. Às vezes, presta atenção nisso, às vezes nós pregamos graça, mas ainda nós estamos vivendo um sistema religioso. E é tão precioso, porque se você for olhar, todas as pessoas que receberam milagres do Senhor, não vou falar todas não, mas a grande maioria, eram grandes pecadores. Mas olha aqui para mim, os únicos que não receberam nada do Senhor, foram os fariseus, duro de coração, quando as nossas palavras não têm graça, não tem milagre na nossa vida, não tem milagre na nossa casa, não tem milagre na nossa família. Por quê? Porque eu só falo o que elas merecem ouvir. Pastor, eu falo a verdade. Pois é, às vezes a sua verdade não é a verdade de Deus, é a sua. E a sua verdade e a minha não muda ninguém. A única coisa que muda é a graça do Senhor.
que nós possamos ser homens e mulheres que não venhamos entristecer o espírito por causa da nossa dureza de coração. Por causa da nossa dureza de coração. Pastor, o que nós precisamos ter? Qual que é a atitude que eu posso ter para demonstrar então mais graça na sua família? Faça como Deus. E é tão precioso porque Deus dá um exemplo disso de uma maneira clara. Clara. Antes de Jesus começar o seu ministério, e eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Antes de Jesus começar o seu ministério, não vai embora não, que eu quero orar por você ainda, pela sua família. Nós vamos perceber lá em Mateus capítulo 3, Jesus ele vem para ser batizado. E a Bíblia fala que os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre Cristo, e Deus fala. Presta atenção aqui, Deus estava falando algo para Cristo, mas Deus estava nos ensinando naquele dia, como podemos ser graciosos. Jesus não tinha feito nada, não tinha feito um milagre, Jesus não tinha realizado uma obra, Jesus não tinha expulsado um demônio, Jesus estava para começar o seu ministério. O que Deus fala para Jesus? Quer dizer algo para você. Você está começando agora seu ministério. Você não fez nada ainda, mas eu quero te dizer que você é o meu filho amado. E ainda que você não tenha feito nada, todo o meu prazer está em você. Jesus não tinha realizado milagre, não tinha multiplicado pães, não tinha ressuscitado Lázaro, estava começando. Deus estava nos ensinando, transmita graça, quando ainda nada foi feito. E é tão interessante, isso é um fato histórico, porque aonde Jesus foi batizado, é o ponto mais baixo da terra, o lugar mais baixo da terra, fica 440 metros abaixo do nível do mar, um lugar profundo. E Deus fala algo: você é o meu filho amado, meu prazer todo está em você, eu tenho prazer completo na sua vida. Pastor, o que isso quer dizer? Quando os seus filhos estiverem no lugar mais baixo, que você acha que não tem mais nada para fazer, você já tentou de tudo, faça como Deus fez. Meu filho, quero te dizer que você é um filho amado, e o meu prazer está em você, ainda que você não esteja onde Deus quer que você esteja, ainda que você não esteja fazendo o que Deus quer que você faça, meu prazer está em você, meu prazer está em você. Mas aí depois você pode ver a segunda vez que Deus fala, foi lá no Monte da Transfiguração, Monte Hermon. Alguns acreditam que esse é o Monte da Transfiguração, alguns estudiosos, ainda que a Bíblia não diz, mas a maioria dos estudiosos tem esse consenso, que é o lugar mais alto, é monte, fala de alturas. O que é que Deus fala? Esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. O que Deus está nos ensinando? Não interessa se o seu marido está vivendo um lugar baixo hoje, se a sua mulher está vivendo um lugar baixo hoje, se os seus pais estão vivendo um lugar baixo hoje, fala o que a graça diz a respeito deles, porque no ponto mais baixo da terra, Deus fala para o seu filho: eu te amo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas aí Jesus está sendo transfigurado, momento de glória. Deus só reafirma
que Deus está querendo dizer? Não interessa o que você faça, meu amor não muda por você. Não interessa a altura, o nível que você esteja, o sentimento que Deus colocou no meu coração por você não altera. Não altera, não muda. Isso é transmitir graça. O problema nosso é que nós somos naturais. Nós só elogiamos e amamos quando as pessoas estão vivendo nos montes. Quero desafiar você, seja um canal de graça na sua casa. Não viva graça só dia de domingo, falando, eu sou da videira, igreja da graça. Para. Sai da lei. Pastor, como assim? Sai da lei. Para de amar só quando está merecendo. Para de elogiar só quando está merecendo. Transmita graça, porque graça é o que transforma. Sabe quando você vai ter o melhor casamento da sua vida? O dia que você transmitir graça. Sabe quando você vai ter o marido que você sonha, a mulher que você sonha, os filhos que você deseja? O dia que nós pararmos de viver na lei, falando o que eles merecem ouvir, e passar a viver na graça. Amar sem merecer, elogiar sem ver. Que você possa trazer Cristo para ser o centro da sua casa, porque viver graça é ser cheio de Cristo. Quantos creem nisso? Você está com a sua família, se junte com ele aí. Você está com o seu esposo, antes de orar, fala para ele, fala para ela: eu quero transmitir graça na sua vida, eu quero ser um instrumento de graça na sua vida. Se os seus filhos estão perto de você, fala para eles, fala: eu quero transmitir graça sobre a sua vida. Que eu não venha ser como os fariseus, rápidos em julgar, coração duro para amar, mas que nós possamos transmitir graça. Você vai orar com a sua família agora. Se você não está com a sua família, você vai se juntar com esse irmão que está com você, e você vai declarar sobre a vida dele, que ele vai ser um instrumento de graça na sua família. Declara isso sobre a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, que ele seja o centro da nossa casa, que ele seja o centro da nossa família. Oh Jesus, Pai, que nós possamos transmitir graça onde nós estivermos. Pai, que nós possamos transmitir graça, Jesus. Seja o centro nas nossas vidas. Seja o centro, ó Deus, das nossas famílias. Abençoa agora a sua casa, a sua família. O início e o fim, desde a eternidade. Declara que você vai ser esse homem, essa mulher, que vai transmitir graça àqueles que estão à sua volta. Nada mais importa. Oh, Jesus. Nada se compara a ti. Santo de Deus, Jesus, tu és o centro. leva-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que venhamos transmitir graça, graça abundante. Declare nada isso. mais importa. Jesus, Nada se compara a ti. Jesus, que o tu Senhor és seja o centro. Aponta para ti. Oh, Jesus, ao centro. Declare de isso. todo Declare essa meu canção ser. com a sua família. Declare que Ele é o centro do seu ser, da sua família, da sua casa. Meu ser. Oh, Jesus, Meu início e fim, que eu viva sempre para ti, Jesus. nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. E que em meu coração
isso pro Senhor. E todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro. E todo meu ser mostre quem tu és, que em Aleluia. Erga sua mão para o céu nessa noite. Diga assim: eu declaro que eu serei alguém que vou transmitir graça de Deus sobre a minha família. Eu declaro que a graça do Senhor já foi liberada sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida que essa semana seu casamento será marcado, porque haverá graça sendo transmitida no seu lar. Seus filhos serão transformados, porque você vai transmitir graça na vida deles. Seus pais vão ter Cristo na sua vida, porque você vai transmitir graça de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desse irmão que está perto de você, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Para ti.